Uma ótima noite para vocês, queridos amigos. Aqui estão nossas mãos e nosso pescoço. Se tocarmos nela, parece que é apenas um conjunto de tecidos. Mas se começarmos a dividi-la em partes, descobrimos que cada músculo desempenha sua função específica. Existem 3 músculos dos quais muita coisa depende. Deles, vai depender se sua cabeça ficará bem apoiada no pescoço e se pensamentos positivos virão à sua mente. Se você conseguirá resolver problemas aritméticos na sua cabeça ou se vai precisar usar uma ferramenta como a calculadora. Hoje, amigos, vamos descobrir quais são os 3 músculos necessários para uma vida plena, para que não tenhamos dores de cabeça e para termos uma audição aguçada. Para que possamos ouvir o sussurro de pessoas que estão atrás da esquina, em algum apartamento vizinho, para que você consiga distinguir o zumbido de um mosquito a pelo menos 10 metros de distância. Se alguém também sofre com dores de cabeça, o vídeo de hoje vai te mostrar como se livrar delas. Quais são os 3 músculos que têm uma importância enorme na manutenção da saúde do pescoço e da cabeça? Você pode estar se perguntando. Esses 3 músculos têm seus próprios nomes e funções. O primeiro deles é o músculo trapézio. Hoje, vamos nos interessar por esta parte superior dela. Ela tem uma estrutura bastante única. É a camada mais superficial dos músculos, tanto do pescoço quanto da região torácica da coluna vertebral. Ela cobre tudo por cima e desempenha diversas funções. A parte superior dela participa tanto do movimento do pescoço quanto do movimento dos braços e das escápulas. A parte média pode aproximar as escápulas. A parte superior levanta a cabeça, inclina. A parte inferior puxa as escápulas para baixo e tudo isso está constantemente funcionando, estabilizando a da escápula e participando da postura. E há ainda uma outra qualidade, uma outra característica dela, da qual depende não só a sua função, mas também o funcionamento de todos os outros músculos do pescoço. O segundo músculo é o esternocleidomastoideu. Ele começa no processo mastoide do osso temporal. Tem 2 pontos de fixação, o externo e a clavícula. O trapézio também tem uma origem interessante. Ele começa na parte de trás da cabeça, no osso occipital, e sua parte superior se fixa na escápula, no acrômio da escápula, e na clavícula, bem aqui. E sob ela, entre o esternocleidomastoideu e o trapézio, está o músculo levantador da escápula. Como você percebeu, o músculo trapézio recebeu esse nome por causa do seu formato. Alguém achou que ele lembrava a forma de um trapézio. A primeira pessoa que anotou disse, ela vai se chamar trapézio. Esternocleidomastoideu também é um nome interessante, mas os bons nomes acabaram. Então decidiram chamar o músculo de levantador da escápula de acordo com sua função. Se você tiver ideias de como melhorar esse nome, por favor, deixe suas sugestões nos comentários. Esse músculo se origina dos processos transversos das 4 vértebras superiores e se fixa no ângulo da escápula. A função desse músculo, como você já deve ter imaginado, é levantar a escápula. Esse é o primeiro que hoje participa dessa conspiração, a chamada conspiração dos 3 músculos. O primeiro é o músculo levantador da escápula. O segundo é o músculo esternocleidomastoideu. Esses 3 músculos fizeram uma aliança traiçoeira. Uma parte dele se prende à clavícula, a outra ao externo, bem aqui. Como vocês perceberam, a mandíbula inferior foi removida para que vocês possam ver melhor todas essas estruturas. Removi a mandíbula inferior, gentilmente. Aqui ela está, e aqui ela não está. E o terceiro é o músculo trapézio. Ele se origina no osso occipital. Está vendo isso aqui? Eu separei cada osso para você individualmente. Essas são as suturas do crânio. Osso temporal, osso parietal, osso occipital, osso frontal. Esses são ossos do crânio. Não prestamos atenção neles agora. Osso zigomático. Aqui eu não separei. Isso não importa. Por enquanto, só nos interessam os ossos do crânio.
Aqui também o osso esfenoide forma a borda posterior da órbita. Então, aqui começa o músculo trapézio, que também se prende ao processo acromial da clavícula. E aqui, ele se prende diretamente à própria clavícula. E daqui desce até a escápula, até este ponto, até o ângulo e a borda da escápula. E é assim, amigos, que nós temos esses 3 músculos aqui. Ani. Eles devem funcionar perfeitamente, plenamente, para que não haja nenhum problema com eles. Aqui temos um espaço. Vamos preencher assim todo o trapézio. Aqui está ela, vejam, cobre tudo por cima. Ela cobre aqui uma parte do músculo levantador da escápula e aqui a parte do músculo levantador da escápula é coberta pelo músculo esternocleidomastoideu. A questão, amigos, é que cada músculo... Aqui está um músculo, por exemplo. Qualquer um, digamos, bíceps, tríceps, triceráceps, qualquer músculo. Além de ter seu tendão e seu ventre, o corpo do músculo, ela também está presente no nosso organismo. Em uma espécie de compartimento facial, cada músculo tem sua própria fáscia, e ao lado dele há outro músculo, vizinho, mais um triceráceps bem aqui. E ela também tem sua própria fáscia. Cada músculo tem sua fáscia. Aqui estão 2 fáscias vizinhas. Aqui. Elas ficam próximas uma da outra. E normalmente essas 2 fáscias vizinhas, elas devem se mover uma em relação à outra. Deslizar assim, quando fazemos um movimento. Aqui isso é especialmente importante quando queremos virar a cabeça para a esquerda. Nesse momento, temos tensão no músculo esternocleidomastoideu, um pouco de alongamento no músculo levantador da escápula e no trapézio. Ou seja, nesse momento, o músculo levantador da escápula deve deslizar em relação ao trapézio. Aqui vimos que os músculos estão próximos, mas às vezes acontece de um estar mais para dentro do que o outro. Aqui o trapézio é a camada superficial, e abaixo está o levantador da escápula. E no momento em que viramos a cabeça, esse movimento, veja, deve acontecer. Um músculo desliza em relação ao outro. Mas o fato é que, infelizmente, podem ocorrer falhas no nosso organismo. E entre essas lâminas faciais, às vezes, se formam as chamadas aderências ou fibras fibrosas, ou seja, elas começam a grudar umas nas outras. Ou seja, normalmente há um pouco de líquido ali, uma espécie de água, para que uma deslize em relação à outra, líquido tecidual. E às vezes esse líquido fica mais espesso, seja por causa de uma lesão, seja por causa de uma inflamação, ou então, movimentos repetitivos acabam causando inflamação. Não é só algum tipo de infecção, mas, na maioria das vezes, não é infecção, e sim sobrecarga muscular. Lesão, estiramento excessivo, tensão excessiva, algum tipo de estagnação, espasmo, tudo isso causa inchaço justamente nesse local entre 2 fáscias vizinhas. Ali havia inchaço, inflamação, e após a inflamação se formam essas pontes de tecido conjuntivo nesse local. 2 fáscias vizinhas começam a grudar, a se fundir uma com a outra, e perdem a capacidade de deslizar. Ou seja, uma fáscia deixa de se mover em relação à outra. E nossa tarefa é devolver essa mobilidade. E quando temos essa situação, isso começa a afetar negativamente não só os próprios músculos, mas também as estruturas às quais esses músculos estão presos. Quais serão os sintomas de toda essa confusão? Em primeiro lugar, tudo começará com dores de cabeça. As dores de cabeça serão na região da nuca. Se surgirem essas aderências entre o trapézio e o músculo levantador da escápula, elas serão na região da nuca. A dor também pode ocorrer na região do ombro, na articulação do ombro, porque há uma tensão da fáscia, aumento da pressão dentro do bainha facial. O músculo não consegue funcionar plenamente.
deixa de estabilizar, inclusive a articulação acromioclavicular. Essa é a articulação entre a clavícula e o acrômio. O acrômio é uma projeção da escápula. Essa articulação é necessária para que nosso ombro possa se mover plenamente. Se aderências surgirem entre o músculo levantador da escápula e o músculo esternocleidomastoideu, a dor pode aparecer na região frontal, pode estar nas têmporas. A audição pode ser prejudicada. Podem surgir várias distorções de som, zumbidos, apitos, ruídos. Eles podem, é claro, aparecer com a diminuição da audição, podem surgir com a alteração do fluxo sanguíneo nas artérias vertebrais e também podem aparecer com diferentes tipos de inchaço. Mas uma das causas mais comuns que também influencia positivamente em tudo isso são justamente as aderências nesta região entre o músculo levantador da escápula e o músculo esternocleidomastoideu. Dessa forma, para eliminar dores de cabeça, eliminar tonturas e alguma instabilidade ao caminhar. Esse estado de cabeça pesada, como se você tivesse bebido uma bebida alcoólica e se sentisse meio embriagado, mas na verdade você não bebeu. É chato. Então, a ressaca está aí. Mas não teve diversão. A vida toda é uma ressaca. Tudo por causa dessas aderências. Então, a audição também, esse zumbido que você ouve, ou seja, a própria audição, ela tem vários megahertz, decibéis, por exemplo, né? Aí, quando perdemos a audição em determinado decibel, paramos de ouvir aquele som e começamos a ouvir um apito no lugar. Ou seja, uma frequência sonora é substituída, mas não totalmente. Primeiro, a gente para de ouvir esses sons. Alguém sussurra e a gente não escuta, mas nessa frequência ouvimos interferências. Como se alguém estivesse transmitindo essas interferências para nós, esses ruídos. Então, pessoal, já estão querendo fazer alguma coisa, né? Vejo que vocês não conseguem mais ficar parados, querem levantar e começar a fazer os exercícios. Então, vamos colocar o colante, vestir nossas camisetas esportivas, aquecer e começar, deixando a colher de lado. Bom apetite para todos que ainda estão comendo. Podem terminar de comer, sem pressa, depois assistam aos exercícios novamente. Vamos começar. Então, nossa tarefa é eliminar as aderências entre o músculo esternocleidomastoideu e o trapézio, bem nesse espaço. Entre o trapézio, aqui não são bem aderências. Precisamos trabalhar a fáscia para melhorar o movimento. As aderências estão entre o trapézio e o levantador da escápula, como vocês já sabem. Estou falando demais! Algum espectador atento vai comentar isso. Mas não estou falando só porque quero falar. Estou explicando para vocês entenderem o que vamos fazer. Eu poderia mostrar logo de cara, ou nem mostrar nada. Poderia até nem gravar. Ficar em casa, tomar chá como vocês. Só assistir televisão. Mas fazer o quê? Tenho que gravar. Não tem outro jeito. Eu vejo, vocês estão esperando. Então, amigos, vamos começar por este espaço aqui. Aqui está. Bem aqui. Também, para vocês, olhem só, estou fornecendo até gráficos tridimensionais. Estamos no século XXI, afinal. Aqui temos este trapézio. Este é o músculo esternocleidomastoideu. E aqui entre eles está o intervalo, bem aqui. Vejam, está aparecendo. Aqui aparece o músculo levantador da escápula, dá para ver um pouquinho dele. Se tirarmos o trapézio assim, aqui está ele. Vejam onde ele fica. Essa danadinha se escondeu debaixo do trapézio. Achou que não íamos vê-la, mas estamos vendo. Aqui está o trapézio. Se colocarmos o trapézio de volta, pronto. Isso aqui. Quem sabe o que é? Escrevam nos comentários que estrutura é essa, que músculo é esse. Isso também é um músculo. Esse músculo aqui se chama platisma. Quando ele enfraquece, o pescoço começa a ficar flácido. Vocês estão me distraindo do principal de novo. Então, pessoal, vejam só. Se antes a gente sempre pressionava o músculo, apertava com bolinhas, agora a forma de trabalhar o trapézio deve ser um pouco diferente. O músculo tem um formato meio achatado e a gente precisa meio que pegá-lo assim, desse jeito. Vejam, ou seja, tentem em qualquer parte dela. Onde vocês conseguirem pegar, podem apoiar um pouco o braço em alguma coisa para o músculo relaxar mais. Isso, ou seja,
Vocês podem pegar aqui, podem segurar mais acima assim com os dedos, onde conseguirem pegar. Isso. Ou seja, o principal é pegar, segurar ela. Qualquer parte dela. E agora vocês vão subindo por esse músculo assim. Se eu fizer com as duas mãos, dá para ver? Assim, assim. Mas vocês pegam com uma mão desse jeito. Ou seja, sua tarefa é pegar primeiro todo o trapézio, assim com os dedos, e ver onde dá para pegá-lo facilmente e onde parece que está grudada nos tecidos ao redor. Primeiro faça isso ao longo de toda a extensão do trapézio, começando pela nuca. Bem aqui mesmo. Ela deve se soltar assim em toda a extensão, está vendo? Assim mesmo, terminando aqui também. Neste ponto aqui também. Você deve pegar assim com os dedos. Em alguns lugares isso pode ser bastante doloroso no começo, ou então você pode nem conseguir pegar. E agora sua tarefa é pegar assim com os dedos. E você começa a apertar ainda mais os seus dedos e puxar um pouco. Ou seja, você tenta, não é para arrancar o músculo, claro, mas com esse movimento puxar, puxar, separar dos outros músculos. Se conseguir, pode até pegar assim com vários dedos de uma vez. Isso, ou seja, desse jeito você percorre todo o trapézio. Você faz isso de um lado e também do outro lado. Ela deve se separar assim ao longo de todo o seu comprimento. E aqui também. Isso. Onde você encontrar lugares onde ela está mais firmemente aderida aos tecidos ao redor, pare por mais tempo. Agora, o seguinte. Encontrou esses lugares onde você para por mais tempo. Pressione e segure dessa forma. E agora você começa a afastar um pouco o próprio trapézio para trás. Esse é o espaço que temos entre os músculos. Aqui, aí você coloca o dedo aqui, assim, e empurra o músculo nessa direção. Isso! Assim! Tente empurrar, empurrar, empurrar por toda a extensão. Bem aqui. Veja como isso fica em uma pessoa de verdade. Você pega o músculo assim, e como se fosse para trás, um pouco para trás, assim para trás, você empurra para cá. Você estica a fáscia desse músculo. O movimento é exatamente para trás, como se fosse para cá. Isso. Então, isso é o segundo. E o terceiro. Agora você faz a mão assim, no que chamamos de pinça, aperta esse músculo entre os dedos, encontra o ponto dolorido e segura por até 20 segundos. Pode segurar cada ponto dolorido assim. Aqui, 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 aqui. Você trabalha todos esses pontos. Isso, terminando neste local aqui. Este é o músculo trapézio. Agora, o segundo é o esternocleidomastoideu. A ação é parecida, mas aqui a direção será assim, ou seja, o contrário. O trapézio nós empurramos para cá. O esternocleidomastoideu nós vamos deslocar um pouco nessa direção. Pegue com os dedos, encontre a borda posterior desse músculo e mova ele para cá, assim. Comece a deslocar nessa direção, ao longo de todo o seu comprimento. Desloque um pouco na parte de cima e embaixo. E assim trabalhamos todo o músculo. Pronto! Agora também pegamos a borda traseira desse músculo e tentamos segurá-la. Assim, pegar exatamente a parte de trás desse músculo. Uma ação parecida com a que fizemos com o trapézio. Agora aqui está a borda frontal do músculo. Aqui está a borda traseira do músculo. Apertamos o músculo com os dedos. E assim também trabalhamos ele dessa forma. Aqui, veja, se você de repente sentir muito sono, isso significa que você começou a irritar sua artéria carótida. Seja cuidadoso, mas você não vai adormecer, é claro, se apertar só de um lado. Mas tente pegar o músculo, não a artéria.
Se você sentir alguma pulsação entre os dedos, pare. Não pressione com mais força. Então, amigos, e o terceiro é o espaço entre o músculo esternocleidomastoideu e o trapézio. É justamente aí que temos uma parte do músculo levantador da escápula. Aqui, pela borda posterior do músculo esternocleidomastoideu, você simplesmente faz esse movimento para baixo. Isso alonga e mobiliza as fáscias que estão ali. Pode fazer uns 10 movimentos, de um lado, depois do outro. Se você virar a cabeça, também vai ficar mais fácil de fazer isso. Aqui é a mesma coisa. Você também desloca o próprio músculo esternocleidomastoideu para frente. Trabalhe também essa borda posterior dele e depois todo o músculo separadamente. Amigos, e aí? Pronto? Não está pronto. Depois que você fizer tudo isso, talvez sinta um certo alívio na cabeça, uma melhora no fluxo sanguíneo, uma melhora no escoamento do sangue. Pensamentos mais inteligentes podem começar a surgir na sua cabeça. Não precisa se assustar com isso. A audição também melhora. Isso também é bom, é isso? Esse tipo de estímulo, de modo geral, é recomendado para melhorar o estado do seu cérebro, ouvido e audição. Então, amigos, agora já sabemos de tudo. E agora vocês podem escrever algo nos comentários, ou podem não escrever. Também deixem um like ou não deixem. Mandem para alguém, talvez esse vídeo também. Vocês sabem como é. Até os próximos programas. Pratiquem esportes, ajudem seus pais. Que Deus lhes dê saúde e um marido rico. Até os próximos programas.